Efésios 2, 8 e 9 nos ensina que nós não somos salvos pelas boas obras que fazemos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, um dom, um presente de Deus. Não vem das obras que fazemos, para que ninguém se glorie diante de Deus. Mas o versículo 10 diz que nós somos salvos para as boas obras, porque somos feitura dele, obra dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu creio que tem acontecido com a minha vida pessoal não é o resultado de um planejamento que eu fiz. No início do meu ministério, Deus falou profundamente ao meu coração através deste texto. E desde então, a oração é para que Deus dê o discernimento necessário dessas obras de antemão preparadas por Ele. Então eu creio que a nossa presença aqui nesses dias faz parte dessas obras que Deus de antemão preparou para andarmos nelas. Agradeço muito a hospitalidade de Deus. Eu sou mineiro. Sempre disse e confirmo com Gominhos que os mineiros são hospitaleiros. Mas esses dias eu experimentei também a hospitalidade dos baianos. Foi muito bom. Eu me senti em casa, aqui com os irmãos. A hospitalidade, a maneira como os irmãos receberam. Muito obrigado. Deus recompensa os irmãos. E esperamos estar juntos em outras oportunidades. Nós vamos abrir a Bíblia nesta noite no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou pedir para que os irmãos fiquem com as suas Bíblias abertas neste texto, que nós vamos expondo à medida que vamos lendo. Nós vamos ler uma parte e vamos expondo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Muito bem, nós vamos expor até o versículo 25, mas por enquanto vamos ficar aqui. Neste último contato nosso com a igreja, Deus colocou no nosso coração deixar para os irmãos um desafio muito simples. O desafio para que a Igreja Presbiteriana Independente de Salvador seja uma igreja abençoadora. Uma igreja abençoadora. Vamos repetir isso? Uma igreja abençoadora. Nós temos neste texto a inspiração de uma igreja abençoadora. A gente ouve muitas mensagens sobre a igreja de Antioquia, da Síria, por exemplo, como uma igreja que é um paradigma de uma igreja missionária. A gente ouve falar muito da igreja que estava em Corinto,
Paulo escreveu 2 cartas para esta igreja, e aquela igreja viveu experiências, situações que foram bem expostas por Paulo, e o registro da história está em Atos. Temos ouvido muitos ensinos, muitas reflexões sobre a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, as 7 igrejas da Ásia mencionadas nos 2 primeiros capítulos de Apocalipse. Pouco se fala da igreja de Damasco, mas esta igreja, envolvida na conversão de Saulo, é uma igreja que traz lições preciosas para nós. É uma igreja inspiradora, uma igreja abençoadora. Deus, através dessa igreja, tem abençoado a igreja universal. E essa bênção tem alcançado nós hoje. Foi a igreja que acolheu, que discipulou, que instruiu Saulo nos primeiros passos da vida cristã. Ela tem um papel extraordinário na vida de Saulo. Saulo fez uma obra extraordinária, isto é, Deus agiu através de Saulo. Ele escreveu cartas que estão no Novo Testamento. E eu creio que todos nós aqui já fomos abençoados através da vida e do ministério de Paulo, o apóstolo. Eu estou falando certo? Mas isso nós devemos à igreja de Damasco. Ela tem uma parte muito grande. Então, nessa noite, nós queremos refletir com os irmãos, aplicando a igreja de Salvador, localizada no Bairro de Barbalho. Agora eu falei certo. Uma igreja abençoadora. Fica como um desafio, meus irmãos. E a inspiração está aqui na Bíblia. Nós vamos ver com os irmãos algumas marcas desta igreja que vai falar a nós e vai nos inspirar à disposição de nos colocarmos nas mãos de Deus para sermos uma igreja abençoadora. Reverendo Jonas Dias Martins, que foi pioneiro em Londrina, servo de Deus por mais de 30 anos, pastoreando aquela igreja, ele dizia que ele propunha a igreja dele que fosse uma igreja inspiradora. Depois, o reverendo Messias Anacleto Rosa assumiu o pastorado da igreja, jovem, trabalhou com o reverendo Jonas 13 anos, e ele continuou na mesma proposta do reverendo Jonas, mas dizendo: nós queremos ser, com a graça de Deus, uma igreja abençoadora, uma igreja inspiradora, uma igreja abençoadora. Este fica o desafio aqui com os nossos irmãos. Meditando nesse texto, a gente percebe algumas marcas, algumas características de uma igreja abençoadora. A primeira delas é esta. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção. Vamos evitar distrair. Vamos fixar agora, vamos abrir os ouvidos, corações, as nossas mentes, para aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Uma igreja abençoadora é uma igreja que anda com Deus. Uma igreja abençoadora é uma igreja que anda com Deus. Andar com Deus significa relacionar-se com Deus. Veja aqui no texto já lido, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Se achasse alguns que eram do caminho. Interessante, pastor Navarro. O livro de Atos dos Evangelhos usa muito pouco a palavra igreja. Aliás, a palavra igreja está apenas no Evangelho de Mateus, capítulos 16 e 18.
Os outros evangelistas não usam a palavra igreja. Vamos encontrar a palavra no livro de Atos. Mas os primeiros cristãos eram conhecidos como discípulos. Os discípulos de Jesus. Não eram conhecidos como membros da igreja. Eram conhecidos como discípulos. Outra expressão está aqui. Aqueles que eram do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade, a vida. Essa expressão do caminho traz a ideia de uma igreja móvel, de uma igreja, como repetimos, sexta-feira e sábado, igreja movimento, igreja que caminha, igreja peregrina. É uma igreja abençoadora, não é uma igreja estática. Ela pode se organizar, ter instituições, construir templos, mas ela não pode absolutamente ficar presa dentro dos seus templos, dos seus edifícios. Uma igreja, para ser abençoadora, uma igreja que caminha, uma igreja que anda com o Senhor. Os membros dessa igreja, é uma expressão que surgiu muito mais tarde, membro de igreja. Isto é, os discípulos de Jesus, que se congregam num determinado lugar, devem ser caracterizados pelas pessoas que caminham com Deus, que andam com Deus, que vão aonde Deus manda e aonde Deus vai, que seguem os passos de Jesus. Jesus disse: se alguém me segue, se alguém crê em mim, deve estar onde eu estou. Aqui está uma igreja que caminha com Deus, aqueles que eram do caminho. Os irmãos prestaram atenção na leitura feita aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, quando Davi expressou o profeta Natã o desejo de construir uma casa. Outros textos dizem que Natã aprovou. Davi, o senhor vive com Deus, faz o que está no coração. Mas Deus disse a Natã, o profeta: volta, Davi, e diz para ele: eu tenho andado com o meu povo, eu tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Algum dia eu mandei alguma mensagem pelos meus servos para que me edificasse e construísse uma casa. Mais tarde, o templo foi construído. Mas o que Deus está dizendo aqui é que Ele anda com o seu povo. O templo, quando se torna um lugar fixo, quando se torna, ao invés de um movimento, um monumento, ao invés de ajudar, ele atrapalha. Por isso, na história, às vezes, Deus tem permitido que o povo de Deus perca as suas propriedades, os seus edifícios. Em 1965, no Congresso de Mocidade em Curitiba, nós ouvimos um pregador. Ele disse que, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi duramente, a Europa, de uma maneira especial, a Alemanha foi duramente castigada. E havia uma igreja que tinha um templo muito bonito, eles tinham móveis muito bons, tinha um conjunto coral, tinha aquelas vestes próprias, instrumentos.